Estava a conduzir sozinha naquela noite sombria, as estradas desertas envoltas em escuridão. O farol do meu carro cortava a escuridão como uma faca, mas a escuridão parecia engolir tudo, devolvendo apenas um vazio que se estendia para além do alcance dos meus olhos. O vento uivava de maneira estranha, como se sussurrasse segredos sombrios entre as árvores que flanqueavam a estrada. O som da minha respiração tornava-se mais alto do que o esperado, enquanto uma sensação arrepiante se instalava na minha espinha. A sensação de estar sendo observada. Percebi, gradualmente, que um carro seguia atrás de mim há horas. As curvas sinuosas e as retas longas não o despistavam. A cada vez que olhava no retrovisor, lá estava ele, uma silhueta escura perseguindo-me implacavelmente. O nervosismo crescia dentro de mim, um nó no estômago que não se desfazia. Decidi tomar medidas, testar se o carro atrás de mim seguia por mera coincidência ou se havia algo mais sinistro em jogo. Ao entrar numa estrada secundária, a esperança de despistá-lo aumentou. No entanto, as luzes do carro persistiram, mantendo-se na mesma distância. Foi quando decidi tomar uma decisão drástica para me sentir segura novamente. Avistei uma velha estação de serviço à beira da estrada, um lugar deserto, abandonado pelo tempo. Com o coração a bater descontroladamente, virei na entrada e parei junto às bombas de gasolina enferrujadas. O carro que me seguia também parou. O silêncio da noite tornou-se opressivo enquanto aguardei, olhando fixamente para o retrovisor. Foi então que a porta do carro atrás de mim rangeu abrindo-se. O motorista emergiu, mas algo não estava certo. A figura permanecia na escuridão, não se movendo na luz tênue que emitia da minha lanterna. Uma silhueta vaga, uma presença inquietante. Aos poucos, como uma sombra dissolvendo-se, o condutor desapareceu na escuridão circundante da estação de serviço deserta. O que quer que fosse que me seguia, agora estava lá fora, na escuridão sem limites, e eu me encontrava sozinha, envolta numa sensação inquietante de incerteza. O medo começou a tomar conta de mim, mas, estranhamente, não sabia se estava mais segura dentro ou fora do meu carro. Fiquei ali, no meu carro parado, olhando para o vazio onde a figura desaparecera. O som do vento aumentou, murmurando pelos cantos da estação de serviço como uma risada distante. Engoli em seco, tentando afastar o medo que se infiltrava nos meus ossos. As luzes feicas da estação de serviço balançavam levemente, criando sombras dançantes nas paredes desgastadas. A atmosfera tornou-se pesada, como se a escuridão que engolira o perseguidor se tivesse instalado ao meu redor. Resolvi sair do carro, a hesitação pairando no ar. Cada passo que eu dava parecia ecoar na noite, um som solitário perdido na vastidão escura. O vento sussurrava novamente, carregando consigo um murmúrio indistinto, como se a própria noite tentasse me comunicar algum segredo obscuro. Ao chegar à bomba de gasolina mais próxima, a sensação de que algo estava errado aprofundou-se. O cheiro de gasolina misturava-se com algo mais, algo metálico e ácido. A luz das estrelas parecia ofuscada, como se a escuridão tivesse adquirido uma textura própria, densa e palpável. Foi quando percebi que não havia vestígios do carro que me seguia. Nada além da vastidão escura que se estendia para além da iluminação fraca da estação de serviço. Nenhuma sombra, nenhum movimento. O medo transformou-se em perplexidade, e a minha mente começou a criar teorias sobre o que acontecera. Será que eu estava imaginando tudo? Perguntei a mim mesma, tentando encontrar uma explicação racional para a situação. Mas o desconforto persistia, como se algo invisível estivesse pairando sobre mim. Com passos lentos, retornei ao meu carro. Ao sentar-me, hesitei antes de fechar a porta. Olhei para o espelho retrovisor, meio esperando que a figura misteriosa ressurgisse. No entanto, o que encontrei foi o reflexo de uma estrada vazia, desaparecendo na escuridão infinita. Arranquei dali, o motor rugindo, e mergulhei novamente na estrada deserta. O eco dos meus pensamentos tumultuados ressoava no interior do carro, misturando-se com o som do vento que ainda sussurrava segredos indescritíveis. A noite estendia-se à minha frente, impenetrável e carregada de mistério. O que quer que tivesse acontecido naquela estação de serviço deserta, sabia que a escuridão agora era mais do que uma ausência de luz. Era um véu que ocultava segredos, um véu que eu havia tocado, mas que nunca conseguiria desvendar completamente.
A estrada serpenteava como uma fita de asfalto, e o vislumbre da estação de serviço desapareceu no espelho retrovisor. A escuridão continuava a ser minha única companhia, mas agora era impregnada com um conhecimento indefinível, uma consciência perturbadora de que algo insólito tinha acontecido. Ao longo da estrada deserta, a noite se desenrolava como um tapete sinistro. Cada quilômetro percorrido aumentava a sensação de isolamento, enquanto a incerteza dançava nos recantos da minha mente. Passei a questionar a minha própria sanidade, tentando encontrar lógica onde só existia um vácuo de respostas. A chuva começou a cair, acrescentando uma dimensão mais sombria à jornada. Gotas de água batiam contra o para-brisa, distorcendo as luzes dos postes solitários na estrada. O som monótono da chuva era interrompido apenas pelos meus pensamentos tumultuados. O rádio, antes silencioso, começou a emitir um zumbido estático, intercalado com sussurros indistintos. Uma sensação de desespero agarrou meu coração enquanto tentava ajustar os botões, mas a cacofonia estranha continuava. Era como se a noite tentasse falar comigo, compartilhar seus segredos em uma língua que minha mente não conseguia compreender. Na escuridão da cabine, uma sombra passageira capturou minha atenção. Um arrepio percorreu a minha espinha ao perceber que não estava sozinha. Nos bancos traseiros, um vulto, indefinido e fugaz, desapareceu quando meus olhos se fixaram nele. O medo retomou seu domínio enquanto eu dirigia, agora mais determinada a chegar a algum lugar, qualquer lugar que não fosse essa estrada interminável. Cada curva era uma promessa vazia, e cada reta era um corredor para o desconhecido. O caminho à frente estava pontuado por sombras que dançavam sob a luz fraca dos postes. A escuridão exterior parecia pulsar, como se escondesse segredos mais profundos do que minha mente podia conceber. A chuva continuava, criando uma cortina de prata que envolvia o mundo fora do carro. As horas passaram, mas a noite parecia ter sua própria medida do tempo. Finalmente, avistei as luzes distantes de uma cidade adormecida à frente. A esperança de escapar da escuridão consumia-me, mas o que tinha acontecido naquela estação de serviço permanecia como uma sombra na minha mente, um enigma não resolvido. À medida que a cidade se aproximava, a estática no rádio diminuiu, e a chuva começou a dissipar-se. No entanto, a inquietude persistia. Eu havia mergulhado nas profundezas da noite, onde as fronteiras entre o real e o desconhecido se entrelaçavam, deixando-me com uma sensação duradoura de que algo mais sinistro aguardava nas sombras da minha jornada noturna. Naquela noite sombria, eu estava perdido em uma estrada secundária, rodeado por uma floresta densa. A luz da lua mal conseguia penetrar a espessa cobertura de nuvens, lançando sombras fantasmagóricas que dançavam entre as árvores. Enquanto dirigia, a atmosfera ao meu redor começou a mudar, tornando-se cada vez mais sufocante. O ar estava impregnado com um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som monótono da chuva batendo no teto do carro. A estrada à minha frente estendia-se como um túnel sinistro, com os faróis do carro dissipando a escuridão apenas o suficiente para revelar a incerteza à frente. Sutilmente, o GPS alterou a rota, guiando-me por um desvio inesperado. Inicialmente, eu não percebi a mudança, mas à medida que avançava, as ruas desgastadas e os edifícios abandonados começaram a emergir das sombras. Uma cidade que parecia ter sido engolida pelo tempo. Lentamente, um calafrio percorreu a minha espinha quando reconheci os contornos familiares daquele lugar deserto. Era como se eu tivesse voltado no tempo, para a cidade onde passei minha infância, uma cidade que desapareceu do mapa há anos. Ao me aproximar, minha mente começou a remexer em memórias esquecidas. Ruas vazias que costumavam estar cheias de risos infantis, lojas decadentes que antes eram vibrantes com a atividade da comunidade. Era como se eu estivesse testemunhando o fantasma de um passado que deveria ter sido apagado. O GPS insistia que essa era a rota certa, apesar de toda a lógica gritando para dar meia volta. Havia algo sinistro nessa cidade deserta, e eu mal podia conter a sensação de que estava sendo observado por olhos invisíveis. Cada passo mais fundo naquela cidade abandonada era uma jornada às profundezas do desconhecido, e eu sentia que algo inquietante aguardava nas sombras. O medo começou a enrolar-se em meu peito, e eu me perguntava se deveria continuar ou se voltar era a única maneira de escapar dessa armadilha do passado.
Continuando a minha jornada por aquelas ruas vazias, a chuva intensificou, ecoando como suspiros inquietantes ao meu redor. Cada passo aumentava a sensação de que algo não estava certo, algo além da explicação lógica. As casas, agora silenciosas testemunhas do tempo, olhavam para mim com janelas vazias como olhos sem vida. Mesmo em meio à escuridão, pude distinguir os contornos de lugares que costumavam ser palco de eventos felizes e festivos. No entanto, agora eram apenas vestígios de um passado distante. Ao me aproximar do centro da cidade, meu coração acelerou. Uma sensação de déjà vu me envolvia, e eu me vi guiado por uma força invisível em direção a locais que eu juraria ter visitado em sonhos recorrentes. A cada esquina, uma sombra se movia rapidamente, escapando da periferia da minha visão. Meus passos tornaram-se hesitantes, e a tensão no ar era palpável. O eco dos meus próprios passos era acompanhado por outros sons indistintos, como murmúrios distantes e risos abafados. Diante de mim, surgiu um parque que eu conhecia bem. O balanço rangia suavemente com a brisa, como se recordasse as risadas de crianças muito tempo ausentes. Subitamente, a chuva diminuiu, e uma névoa fina começou a se formar, acrescentando uma camada adicional de mistério à atmosfera já carregada. Foi então que a memória me atingiu como um raio. Aqui, neste mesmo parque, eu costumava brincar com amigos que agora eram apenas sombras distantes. No entanto, esse parque, como a cidade ao seu redor, deveria ter desaparecido décadas atrás. Com o coração martelando no peito, vi figuras indistintas movendo-se entre as árvores, desaparecendo na névoa. A sensação de ser observado tornou-se insuportável, e a ansiedade se transformou em pavor quando uma risada infantil ecoou ao meu redor, sem origem aparente. Paralisado pelo medo, percebi que a cidade fantasma estava viva de uma maneira que eu não podia compreender. A linha entre passado e presente começou a borrar, e eu me vi preso em um pesadelo que se desdobrava diante dos meus olhos. A próxima escolha pesava sobre mim como um fardo, enquanto a cidade silenciosa continuava a sussurrar seus segredos não revelados. Entre o desejo de descobrir a verdade e o instinto de fugir dessa miragem do passado, hesitei, consciente de que a resposta poderia estar além do véu da minha compreensão. Reunindo minha coragem, continuei a explorar aquele labirinto de recordações distorcidas. A cada passo, o suspense aumentava, como se a própria cidade rejeitasse minha presença intrusa. O GPS, apesar de tudo, insistia em me guiar mais fundo na cidade esquecida, como se tivesse uma vontade própria. Ao atravessar uma rua estreita, notei um prédio que se destacava pela sua arquitetura imponente e pelas janelas aparentemente intactas. A luz da lua, agora rompendo as nuvens, revelava uma fachada que parecia congelada no tempo. Era como se o tempo tivesse sido suspenso naquele lugar específico, preservando-o de qualquer mudança. Decidi investigar, guiado por uma sensação inexplicável de que a resposta para o mistério estava prestes a ser revelada. Ao adentrar o edifício, um frio súbito arrepiou minha espinha. O silêncio ali dentro era ainda mais opressor do que nas ruas abandonadas. As paredes pareciam murchar com a memória de eventos passados. Cartazes amarelados anunciavam eventos que nunca aconteceram, e fotografias de pessoas que eu supostamente conhecia olhavam para mim como espectros do passado. Minha própria imagem refletida em um espelho quebrado parecia distorcida, como se a realidade ao meu redor estivesse se desfazendo. No andar superior, um som sutil chamou minha atenção. Eram passos, mas não os meus. Cautelosamente, subi a escada rangente, cada degrau ecoando como um sussurro que se misturava ao meu nervosismo crescente. Ao alcançar o corredor deserto do segundo andar, vi a porta de uma sala entreaberta. Um fio de luz escapava, iluminando o chão de madeira gasto. Um murmúrio suave se filtrava pela fresta, uma conversa que parecia transcender o tempo. Minha mão hesitante empurrou a porta, revelando um vislumbre do inimaginável. A sala estava repleta de sombras que dançavam em torno de uma mesa desgastada. Figuras indistintas, rostos conhecidos e esquecidos, envolvidos em uma conversa que ressoava como um eco distante. Meus olhos se fixaram em uma cadeira vazia, como se estivesse esperando por mim. A atmosfera na sala parecia eletricamente carregada, como se o próprio tempo estivesse tentando corrigir uma anomalia.
Foi então que uma voz familiar, há muito tempo esquecida, ecoou na sala, dirigindo-se diretamente a mim. Você finalmente voltou, sussurrou, uma mistura de acolhimento e aviso. Minha mente turva de medo e perplexidade mal conseguiu processar o significado das palavras. O que quer que estivesse acontecendo, aquela sala era o epicentro de um mistério que transcendia a compreensão humana. O tempo parecia pulsar ao meu redor, criando uma sensação de inevitabilidade que arrepiou minha espinha. A verdade estava próxima, pairando no ar como uma sombra iminente. Mas com ela vinha a compreensão de que a resposta poderia desencadear uma série de eventos incontroláveis. Eu estava no limiar do desconhecido, e o próximo passo definiria meu destino naquele enigma vivo e pulsante que era a cidade abandonada que um dia chamara de lar. O céu noturno estava mergulhado em escuridão, com nuvens pesadas e ameaçadoras obscurecendo as estrelas. O farol do carro cortava a solidão da estrada deserta, enquanto eu dirigia através de uma paisagem envolta em uma penumbra angustiante. A chuva, intermitente e gelada, martelava implacavelmente no teto do veículo, ecoando como dedos impacientes batendo numa porta fechada. Eu estava sozinho, perdido nos meandros de uma rodovia que parecia não levar a lugar nenhum. O eco de cada gota de chuva reverberava, criando uma sinfonia inquietante que sussurrava segredos sombrios. Minha mente, já inquieta pela solidão da estrada, começou a dançar com sombras imaginárias, e eu me perguntava se seria mais fácil enfrentar a escuridão lá fora ou os demônios que se insinuavam dentro de mim. Foi quando meu telefone tocou, interrompendo meus devaneios. Uma vibração penetrante ecoou no silêncio opressor do carro. O visor exibia um número desconhecido, uma sequência enigmática que parecia ter sido forjada nas profundezas do desconhecido. A hesitação me envolveu antes de atender, mas a curiosidade sussurrante venceu. Alô? Minha voz quebrou o silêncio, mas nenhuma resposta imediata veio do outro lado. Um arrepio percorreu minha espinha, e uma respiração áspera, quase gutural, encheu meus ouvidos. Você está prestes a vivenciar algo terrível, a voz sussurrou, como se as palavras fossem carregadas pelo vento noturno. Um acidente está à espreita, uma tragédia que ainda não aconteceu. Meu coração começou a bater descompassado, e a atmosfera no carro tornou-se mais densa. A voz continuou, detalhando a cena com uma clareza arrepiante, descrevendo cada detalhe macabro de um evento que, até então, só existia nas sombras do futuro. Eu engoli em seco, tentando afastar o medo que se insinuava dentro de mim. Isso é algum tipo de piada doentia? Não é piada. É um aviso, a voz insistiu, fria como a noite lá fora. Você pode evitar a tragédia se seguir as instruções que darei. Eu agarrei o volante com força, o metal frio cortando minha palma. Uma decisão se aproximava, uma escolha entre o ceticismo e a inquietante certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. A voz continuou a falar, revelando uma teia de informações pessoais que eu preferiria manter enterradas. O que quer que fosse, aquilo se tornou mais do que uma ligação sinistra em uma noite chuvosa. Era um convite para um pesadelo que, de alguma forma, se conectava diretamente comigo. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada sombria, guiado por uma voz que parecia conhecer os segredos mais profundos de minha alma. A estrada se estendia diante de mim, uma fita cinzenta desaparecendo na escuridão. O dilema pairava no ar úmido dentro do carro, enquanto as palavras do misterioso interlocutor ecoavam em minha mente. Siga as instruções. Cada instrução, como uma peça sinistra de um quebra-cabeça, delineava uma rota que prometia evitar a iminente tragédia. Ao seguir as orientações, a ansiedade aumentava com cada curva sinuosa e cruzamento deserto. A voz continuava a sussurrar em meu ouvido, um guia macabro através do labirinto da noite. As sombras das árvores ao lado da estrada dançavam como espectros, conspirando com o vento para criar ilusões aterrorizantes. Vire à esquerda na próxima bifurcação, a voz comandou, sua presença se entrelaçando com o som da chuva. A hesitação se misturou com a crescente angústia quando me aproximei da interseção deserta. Uma placa enferrujada, quase oculta pela escuridão, indicava direções contraditórias. O medo se transformava em pânico à medida que eu seguia as instruções, cada passo levando-me mais fundo na noite, para longe da segurança da estrada principal.
O ambiente, agora, era uma mistura de sombras que pareciam se contorcer e meias verdades que se desenrolavam como uma trama siniestra. Ao dobrar uma curva íngreme, me deparei com uma cena que ecoava as palavras do misterioso interlocutor. Um acidente, iluminado apenas pelos faróis piscantes dos veículos envolvidos, desenrolava-se diante de mim. O cenário era surreal, como se o tempo tivesse adiado seu curso para que eu testemunhasse a colisão iminente. Os momentos que se seguiram foram caóticos e borrados, cada detalhe do acidente alinhando-se com as descrições da voz desconhecida. Meus movimentos foram quase automáticos, seguindo as instruções para evitar a catástrofe. No entanto, mesmo com a evitação do desastre, a sensação de estar preso em um pesadelo persistia. Enquanto a poeira do acidente se dissipava e a realidade começava a se solidificar, a voz retornou ao meu ouvido. Você fez a escolha certa, mas o destino sempre tece seus fios. A ligação abruptamente se encerrou, deixando-me sozinho no silêncio tenso da noite. A estrada à frente agora parecia mais sombria do que nunca, e a atmosfera encharcada de suspense permanecia, pairando no ar como um aviso não dito. Eu continuava dirigindo, sem saber se escapara de uma tragédia predestinada ou se adentrara em uma realidade ainda mais aterrorizante. O inexplicável, como uma sombra persistente, sussurrava em minha mente, deixando-me em um estado de alerta constante, onde o medo se misturava com a curiosidade do desconhecido. As milhas se estendiam, e a escuridão permanecia inabalável. Cada quilômetro era um eco daquela ligação sobrenatural, e a estrada agora parecia ser um caminho que cruzava entre dois mundos, o conhecido e o desconhecido, o seguro e o sinistro. Eu me perguntava se o preço de evitar a tragédia seria mais alto do que podia imaginar. O vento assobiava pela fresta da janela semiaberta, e a chuva persistia como uma trilha sonora inquietante. Minha mente estava inundada de perguntas sem respostas. Quem era o interlocutor misterioso? Como conheciam detalhes íntimos da minha vida? E, acima de tudo, por que eu? O ponteiro do velocímetro oscilava em uma dança ansiosa, acompanhando o pulsar do meu coração. A estrada continuava deserta, estendendo-se como um fio de suspense, enquanto o farol do carro cortava a escuridão diante de mim. A paisagem era uma tapeçaria de sombras, cada arbusto à margem da estrada parecendo ocultar segredos insondáveis. A ligação perturbadora continuava a ecoar em minha mente, e as palavras "o destino sempre tece seus fios" ecoavam como um aviso sombrio. Eu estava preso em uma teia invisível, enredado em eventos que transcenderam a lógica e desafiavam qualquer explicação racionalismo. Agora, a estrada à minha frente bifurcava novamente, oferecendo escolhas indistintas entre a escuridão e o desconhecido. Minha mente oscilava entre a tentação de voltar ao caminho familiar da rodovia principal e a curiosidade do que aguardava nas sinistras ramificações da estrada menos percorrida. Ao escolher o caminho menos transitado, mergulhei mais fundo na escuridão, deixando para trás a luz tênue dos postes da estrada principal. A voz retornou, não como um sussurro, mas como um eco ressonante, insistindo que eu não podia escapar do destino, apenas atrasá-lo. As árvores formavam um túnel de sombras, e a atmosfera ao meu redor tornou-se mais densa, como se o próprio ar estivesse impregnado com uma energia sobrenatural. Uma sensação de desespero se insinuou, enquanto cada quilômetro percorrido era um passo mais profundo na espiral do desconhecido. A incerteza pairava como uma névoa densa, e meu coração batia em compasso com o medo que me envolvia. A ligação tinha sido apenas o prólogo de algo maior, algo que estava além da compreensão humana. Eu estava preso em uma narrativa que se desenrolava sob a mão sinistra do destino, e minha jornada continuava em um território onde o sobrenatural se entrelaçava com a realidade, formando uma tapeçaria de horror que desafiava a explicação.